Estamos começando mais um programa Papo Coach. E esse programa aqui é transmitido pela TV Sete Lagoas, através do canal 8 da Claro, e pelas mídias sociais, @TV Sete Lagoas, e pela TV Jornal da Cidade, de Pouso Alegre, também pelas suas mídias sociais. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e trazer esse programa com informações relevantes e importantes para o seu crescimento profissional, pessoal e melhoria da sua qualidade de vida. E hoje a gente vai falar de feedback. Feedback é assertivo. Essa palavra que a gente ouve tanto, né? Feedback é hábito. Tudo tem feedback. Olha só. Feedback é um momento da comunicação, né? É a informação que o emissor obtém da reação do receptor. Muito comum, né, as empresas terem adotado esses sistemas de feedback de forma muito formal e engessada. Eu não acredito que esse sistema... Então, gente, é isso, né? Tudo tem feedback, né? Existe feedback do feedback. Feedback, gente, é a confirmação do resultado. Quando você passa alguma instrução para alguém fazer alguma coisa, primeiro você precisa saber se a pessoa entendeu o que você falou. E aí você precisa de feedback para ver se o resultado alcançado foi o que todos esperavam. Você tem feito feedback e você tem tido resultados? Essa é uma pergunta muito importante. Você tem dado feedback também? E quais são os seus resultados? Como que você faz o seu feedback? Quais são as técnicas que você usa? E fica com a gente que isso tudo a gente vai trazer para você hoje aqui, para como melhorar o seu feedback, para como ser mais assertivo nas suas informações. Porque feedback nada mais é que comunicação. Só que é uma comunicação entre quem fala e quem ouve. Não necessariamente o que você fala é o que o outro entende. Então é muito importante ter essa clareza na informação, para que o feedback tenha a informação de forma assertiva, como a gente está propondo aqui. É uma ferramenta poderosa que pode promover transparência e crescimento da equipe, do processo, enfim, de tudo. O feedback é uma via de mão dupla, gente. Ela leva informação e traz informação. E tem vários modelos de feedback, né, que a gente pode utilizar. A gente vai trazer um para vocês que é o assíncrono, por exemplo. O que é o modelo de feedback assíncrono? Você dispara a atividade, né, você starta o processo, você comunica o que você deseja, o projeto, tudo isso. Né, qual que é a atividade principal? A atividade torna-se contínua, quer dizer, todo mundo sai para desenvolver a atividade, é a hora da ação, é a hora do agir, né? E a gente tem sempre falado aqui, agir certo é a melhor opção, mas agir é imprescindível, né? Se você conseguir agir certo, é a melhor opção. E pare o que você está fazendo e comece a avaliar. Você tem que rever o processo. Você que está fazendo a atividade e você que está acompanhando o feedback, é importante você sempre ouvir e ver o processo. Feedback é mútuo, ele vai e volta. Então, quando você passa uma informação de uma atividade para ser feita, aquilo precisa voltar para você em relação a dúvidas, em relação ao que está sendo feito. O feedback ele não precisa esperar o momento final. Ele pode acontecer simultaneamente, né? Desde que você deixe a pessoa executar o trabalho. Porque senão você fica só dando feedback e aí não sai do lugar. Né? Então é o tal do feedback do feedback. Né? Eu vou marcar uma reunião para falar de uma reunião, isso não vai em lugar nenhum. Então tem que ser um feedback assertivo. Desse feedback assertivo, o que a gente faz? A gente deixa o pessoal trabalhar, mas acompanha o trabalho que está sendo desenvolvido para poder orientar, para poder corrigir e de repente para poder até aprender o que está sendo feito. De repente tem uma solução nova que a gente não tinha pensado e através do feedback você está conhecendo uma nova solução. Mas o mais importante é o seguinte, é a clareza. É a clareza e a constância. O feedback é uma situação constante. Você não tem que esperar a pessoa te pedir o feedback. Você dá o feedback antes. Tá? Então, assim, lógico que respeitando um prazo, não é, falei há pouco aqui, não é aquele feedback a todo momento, aquela coisa chata, não é aquilo. É tipo o garçom que vai na mesa. Você quer mais uma cerveja? Você quer mais uma cerveja? Não é por aí. O atendimento do garçom ele fica até chato se ele conversar assim. E o feedback é a mesma coisa. Ele tem que ser explicativo e você tem que entender se a pessoa entendeu o que você falou, que é o mais importante. O feedback ele te dá essa clareza. É um ato para a colaboração dos envolvidos, né?
tanto de quem pede quanto quem está executando. E essa variação vai ocorrendo, porque quem está executando pode mudar e quem está mudando pode executar. E para falar um pouquinho mais de feedback com a gente, num outro ângulo de visão, eu vou trazer a nossa amiga Cláudia Branches, lá do Rio, para explicar um pouquinho mais para a gente, na visão dela, sobre feedback. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Olá, Aldrin. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje para falar um pouquinho sobre feedback assertivo. É um assunto vasto, mas vou tentar falar de forma resumida. Feedback é um momento da comunicação, né? É a informação que o emissor obtém da reação do receptor no que se refere à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. No mundo corporativo, feedback é o retorno dado em relação ao comportamento ou resultados de determinado profissional. E o que é feedback assertivo? Ser assertivo não está ligado ao que é certo ou errado. Está ligado à nossa maneira de expor e defender nossas posições. Ser assertivo é ser firme, direto, sem causar constrangimentos. Quem assume suas posições com agressividade não é assertivo, é agressivo. A assertividade é uma postura decidida, mas não agressiva. É importante desenvolver a capacidade de realizar um feedback assertivo. Muitas pessoas não se atentam para isso e simplesmente costumam agir no automático. A prática de um feedback automático acontece toda vez que, ao falar ou agir, o comunicador não para e pensa antes. Acontece de forma imediata e muitas vezes impulsiva. Veio na cabeça? Pronto, falei. E isso pode trazer grandes prejuízos em nossas vidas, tanto profissional como pessoal. Então, é de extrema importância entender que se deve pensar para depois falar ou agir, e não o contrário disso. Não é falar e agir e depois pensar. Muitos de nós temos nos deixado levar pela correria do dia a dia, pelo excesso de demandas, pelos curtos prazos que se tem para a realização de algo, e acabamos não dando atenção à forma que temos comunicado. E usamos esses fatores como justificativas para essa falha tão grande. Por exemplo, quantas vezes você já vivenciou situações que depois você parou e pensou assim: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado da forma que eu falei, eu não devia ter usado as palavras que eu usei. Então, gente, melhor do que carregar esse tipo de sentimento de ter fracassado na comunicação no momento do feedback, é você parar e pensar antes. Vale mais o esforço de analisar a melhor forma de fazer isso do que você ficar mal depois por ter feito de maneira inapropriada e, por consequência, colher resultados ruins. As vidas são interligadas pela comunicação e o resultado que obtemos após um feedback tem total ligação com a forma como fazemos. Um ponto importante para a nossa reflexão é que esse tipo de comportamento é o reflexo das construções feitas diariamente e tem base na convivência pessoal. O agir automaticamente começa nas nossas relações pessoais. Tudo começa em casa. Nossa casa é um campo de treinamento. É claro que quem busca desenvolver uma forma saudável de comunicação, desenvolver a forma como se dá um feedback com as pessoas em sua volta, né, com as pessoas de sua casa, elas terão mais facilidade de desenvolver e executar um feedback de uma forma mais assertiva fora de casa também. No mundo corporativo, entender como dar um feedback assertivo é importante demais, porque é a melhor forma de melhorar o desempenho de uma equipe e inclusive dos gestores da empresa. Uma empresa que investe em uma cultura de feedback alcança de forma efetiva seu objetivo de crescimento, permite que o retorno seja uma iniciativa natural. Com uma cultura de feedback bem desenvolvida, não é necessário que a equipe de RH seja a única responsável pela estratégia, ou seja, todos os colaboradores podem dar
e receber feedback de qualquer membro da empresa, independente de hierarquia ou posição ocupada. Com isso, passam a observar mais os colegas ao redor e a contribuir com a melhora do desempenho do time. O feedback assertivo é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do time e a geração de melhores resultados. E a pergunta é: como dar um feedback assertivo? Eu não tenho aqui como detalhar cada ponto que eu vou citar aqui para vocês, mas eu vou citá-los. Não se precipite em dar um feedback. Perceba o tempo oportuno e a melhor forma para fazer isso. Seja claro e direto. Fuja dos julgamentos. Mostre o problema e as consequências. Foque em mudanças e soluções. Aponte caminhos para o desenvolvimento. Evite as broncas públicas. Não faça comparações. Dê feedbacks rapidamente e constantemente. Por quê, gente? Porque essas avaliações só surtem efeito se forem feitas no tempo correto. Não espere para dar um feedback sobre um problema que aconteceu há 2 semanas depois, 1 mês depois, 2 meses depois. Não vai dar certo dessa maneira. Lembre que o feedback nem sempre é negativo. Vale lembrar que esse tipo de retorno também pode ser positivo e aumentar a motivação da equipe. Então, utilize as técnicas para fazer elogios e mostrar o que cada pessoa tem de melhor reconhecendo os resultados. É claro, eu estou citando no olhar profissional, mas vale para os relacionamentos de todas as áreas da nossa vida. Existe algo muito importante também, que é ganhar a confiança dos funcionários. Um líder admirado e respeitado por seus colaboradores tem muito mais chances de passar um feedback assertivo, construtivo e que gere bons resultados posteriormente. Por isso é fundamental se posicionar como exemplo para a sua equipe. Assim, os seus conselhos e as suas críticas terão um valor muito maior para os seus colaboradores, que se sentirão mais motivados a mudar e com a vontade de aprender. Por isso, se empenhe para que seus feedbacks sejam assertivos. É questão de entendimento, atenção e prática. Pense sobre isso que foi falado aqui. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Demais, né? A gente aprendendo um monte de coisa nova aqui sobre feedback, que é essa via de mão dupla, né? Quem recebe e quem passa o feedback. Então é muito importante, e isso, gente, não é só para aprender e guardar, não. É para aprender e colocar na sua vida agora. E eu vou dar para vocês 6 dicas de como você melhorar o seu feedback. Primeiro é o seguinte: o feedback, ele não deve ser em função da pessoa, não tem que ser nada pessoal. Não foque na pessoa, foque no processo, foque no que você quer realizar. É igual a crítica, não faça crítica nas pessoas. Faça crítica nos projetos, nas ações, nas atividades. Né? Então, a primeira dica é essa: não foque na pessoa. Não tenha nada pessoal para dar um feedback. Foque no processo, no que todo mundo espera. Né? Tenha uma informação descritiva, o motivo por que precisa daquilo é importante. Quando você pede alguma atividade, alguma coisa, é interessante você deixar claro por que tem que acontecer aquilo e por que você precisa do resultado daquilo. Feedback, gente, tem que ser claro e objetivo. Não dá para você fazer encher linguiça. Tem que ser um negócio muito direto e objetivo. E use o feedback. A gente já ensinou isso no outro programa, a gente vai citar de novo, com aquela técnica do sanduíche para chamar a atenção. Toda vez que você precisar corrigir um feedback, você recebeu um feedback e precisa realinhar as ações e as atividades, lembre sempre da técnica do sanduíche, que é aquela técnica que você tem o pão, que é o elogio, e o recheio, que é a sua crítica, o que você quer chamar a atenção. Então você começa com um elogio, tá? E você depois... Tem que ser um elogio sincero, gente, um elogio real. Não dá para inventar, não. Nem a crítica, né? Tem que ser uma crítica real. Então você começa com um elogio sincero, depois você vem com a crítica e fecha com o elogio. Mais ou menos assim. Você quer corrigir um funcionário que está chegando atrasado, mas é bom de serviço. O cara é ótimo em atendimento. Então o que você faz? Você vira e fala assim: fulano de tal, o pessoal tem elogiado muito o seu atendimento, você é muito bom no atendimento. Se você conseguir chegar no horário, você vai ser o melhor funcionário que essa empresa pode ter. Porque aí vai fechar com chave de ouro.
o seu atendimento de excelência? O que você fez? Na hora que você começa com elogio, você abre a pessoa para receber, todo mundo quer receber o elogio. E aí na hora que você vem com a crítica, ela vai assimilar essa crítica muito melhor que se você fosse enfático com a crítica. Então é importante você aprender isso e utilizar isso a seu favor. Não na pessoa, e sempre no problema. A crítica tem que ser em função do que precisa, não pessoal, sempre no problema. E outra coisa que é importante, que é a terceira dica para você ter um feedback mais assertivo, é quebre o gelo para gerar confiança. Faça aquele feedback na horizontal. Tá? A primeira coisa, você eliminou a crítica à pessoa e a crítica vai começar a acontecer ao processo. As dicas, as atividades vão ser em relação ao processo, não à pessoa. E quebra o gelo. Não deixa aquele negócio engessado. Entendeu? Não é fazer um feedback brincando, nada disso. É você criar um feedback de forma que você dá a possibilidade da pessoa te falar, inclusive das dúvidas dela. Né? Tem que ser um feedback real. A pessoa pode conversar com você. Você está aberto para aquilo. Você não solta o seu monstro interior quando você ouve um problema. Você segura o seu monstro e ajuda a buscar uma solução. Feedback, gente, é quando você admite seus próprios erros. A gente está sujeito a errar também. Então, quando você planejou uma coisa e vem um feedback que no seu planejamento tinha uma falha, assuma o erro. Isso vai quebrar o gelo também com as pessoas, vai gerar mais confiança. Porque a hora que você assumir o erro, eles vão entender, a sua equipe vai entender, que você é humano, você é passível de erro, mas você é inteligente de entender o seu erro e de resolver o seu erro. E, novamente, em relação a essa técnica do sanduíche, é o seguinte, o local do feedback é muito importante. Você tem que elogiar em público e criticar em particular. Nunca faça o contrário. Você pode até elogiar em particular, não tem problema. Mas já que você vai elogiar, deixa passar para todo mundo. Deixa essa pessoa ser homenageada por você. Agora, a crítica sempre tem que ser em particular. A não ser que você vai fazer uma crítica de uma equipe, voltando mais uma vez, não é a crítica à pessoa, é a crítica ao processo. Uma crítica de uma equipe envolvida, você faz a crítica do processo na equipe, aí tudo bem. Agora, da pessoa, se você precisar fazer uma crítica de uma pessoa, por exemplo, em chegar atrasado, faça essa crítica no particular. Por mais que você está usando a técnica do sanduíche. Tá? Quinto dica, feedback é show me, é mostre-me. Eu te falei o que eu preciso, você entendeu? Entendi. Me fala o que você entendeu. Deixa eu avaliar se você entendeu o que eu preciso que você entendesse. Tá? E uma outra coisa importante, na hora que a pessoa está te falando, não corrige ela não. Deixa ela falar, mesmo que estiver errado. Escute, comece a ouvir mais. O brainstorm, que é usado em várias empresas, é justamente isso. É você escuta as ideias e aí você pode descobrir coisas que você pode utilizar naquelas ideias. Então o feedback, quando você pedir o show me mostre o que você entendeu do que eu estou te pedindo, deixa a pessoa terminar. Não é quando ela errar, você fala assim, não, você entendeu errado, vou te corrigir. Não. Deixa ela terminar, na hora que ela terminar, você corrige o que precisa ser corrigido. Ou então você realinha o feedback, realinha a atividade. Feedback não é debate, gente. Não tem certo e errado no feedback. Feedback você está recebendo informação. Feedback tem que ser um negócio. Imagina que o feedback é um relatório que vai ser lido. Aquele relatório tem que ser fiel. Ele não pode ter nada discutido ali. Então, quando você está recebendo um feedback, você tem que estar aberto para receber todas aquelas informações. E de preferência, receba ele verbal e escrito, para você não perder nada do que está recebendo. Combine isso com quem vai te dar o feedback. Combine dessa forma que você vai ter uma assertividade muito maior. Lembrando que feedback não é discussão, somente ouça e aí sim, depois que você entender o que está trazendo de informação, aquele feedback, você trata aquilo de uma forma diferente. Você trata o que precisa no processo. Tá? E por último, a sétima coisa do feedback, eu falei 6, mas são 7. Feedback é alinhamento de informações e próximos passos. Sempre é isso. Feedback é para você ver se você está no caminho que você deseja ou se você precisa realinhar os passos. É aquela velha história. É a pedra no meio do rio, onde é que a água bate, contorna e volta para o curso que ela deseja. Ela não fica lá brigando com aquilo. Então o feedback é justamente para isso. É para você entender o que está acontecendo, você realinhar os processos para receber tudo. Feedback é um conjunto. Você entendeu bem o que é feedback? Deu para entender? Você vai começar a utilizar isso, principalmente em relação às críticas. Veja esse videozinho que a gente trouxe para você, justamente citando sobre o local do feedback, o local de crítica do feedback e como fazer.
Então, Renato, aproveitando que você está aqui, eu queria te dar um feedback. Primeiro, esses relatórios. Eles estão num nível de amadorismo que nem o mais inexperiente dos estagiários faria. As suas últimas apresentações que você me passou são as piores que eu já vi em toda a minha vida corporativa. Você nunca é pontual. Você não tem comprometimento com os projetos aqui da empresa. Ninguém no escritório suporta trabalhar com você. São sempre brincadeiras fora de hora. Às vezes eu tenho a impressão de que você só está aqui por indicação de alguém. Porque capacidade e conhecimento para ocupar o cargo que você ocupa, definitivamente você não tem. Não tem sequer maturidade para receber um simples feedback. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião de metas e resultados, quem é o próximo a se apresentar? É a comédia, mas é a vida real, né? Qual que é a sua opinião sobre feedback? Como que nós podemos melhorar o nosso feedback? Como que eu posso melhorar a minha comunicação com a minha equipe, com minha família, com meus filhos? Tudo é feedback. Não é só no lado empresarial, não é só no lado profissional. Em toda situação. Se você está no relacionamento, você precisa ter um feedback. Se você está satisfazendo o seu parceiro ou sua parceira. Porque senão ela termina com você, você não sabe o que aconteceu. Você está achando que, aquela velha dica, né? De boa intenção o inferno está cheio. Então o que você tem que fazer? Você tem que cuidar de você e cuidar do que você está fazendo. Porque nem sempre a sua visão é a visão de todo mundo. Então você não pode ser egoísta nesse ponto de achar que você está certo e os outros estão errados. Aceite a opinião de todo mundo, porque a gente quer viver em sociedade. A gente quer viver com isso. Envolva as pessoas para que elas possam se comprometer com o que você está passando, com o que você deseja. Porque com esse comprometimento, elas vão se envolver no seu feedback. Porque feedback é uma ajuda. É aquele negócio, como eu posso te ajudar? Né? Eu vou te dar uma segurança em relação a isso. Não só segurança em relação ao que você está fazendo, quando em relação às suas dúvidas, ao que você precisa de ajuda. Isso é o mais importante. Feedback é intuitivo, mas é confirmativo. Ele tem que estar sempre se falando disso. Né? É o que a gente está falando. Todo mundo está bem intencionado, mas as intenções de um não são as mesmas dos outros. Né? Vamos agora chamar o Carlos, nosso grande amigo, para falar também, o Carlos Eloy, para falar com a gente sobre feedback. Olha o que ele vai trazer para a gente, que informação importante. Um processo de feedback nada mais é do que uma retroalimentação de informação. É você receber uma determinada informação e usar ela para tomar decisões, de certa forma, às vezes até para mudar direções ou para seguir numa determinada direção. Isso é muito importante para um profissional, principalmente, que busca por crescimento. É muito comum, né, as empresas terem adotado esses sistemas de feedback de forma muito formal e engessada. Eu não acredito que esse sistema ajuda, até mesmo porque ao longo dos meus 23 anos de carreira eu tive a oportunidade de ver dentro da indústria as fragilidades desse sistema de feedback formal. E hoje as grandes organizações, numa visão mais moderna, ela tem trabalhado as suas lideranças para que este processo de feedback seja natural ao longo de todo um ano, ou seja, todos os dias, diante de uma condição, diante de um resultado, aquele líder ele é instruído, ele é direcionado a dar uma resposta para aquela pessoa, para que aquele profissional possa tomar uma nova direção, corrigir aquela rota que ele está seguindo e automaticamente gerar um melhor resultado para si e para a empresa. Então essa é a condição informal que as empresas têm adotado muito e têm dado muito resultado. Que inclusive eu uso isso no meu dia a dia profissional, seguindo essa forma, informal todos os dias, que aí o dia que você sentar para dar um feedback estruturado, formal, aquela pessoa já sabe praticamente quase tudo que você já vai falar. Nada vai ser surpresa para ela, porque você já está conduzindo, já está liderando ela no seu dia a dia ao longo de todo um ano de trabalho. Bom, essa é uma das formas de feedback mais estruturado, mais formal. E um outro estilo de feedback muito comum, e no mundo coach a gente costuma usar esse termo, né, que tudo é feedback, é quando você no seu dia a dia recebe uma retroalimentação de uma informação de alguém. Seja no seu dia a dia alguém que você não tem contato direto, pode ser alguém que inclusive é do seu ambiente familiar, ou até uma pessoa que realmente você tem convívio diário. Então tudo que aquela pessoa fala é um sinal, é uma informação
de algo que pode te ajudar na sua caminhada. E quando você adota uma postura reativa para os feedbacks, ou seja, para essa retroalimentação, seja no ambiente corporativo, seja na sua vida, você perde uma grande oportunidade de transformar a sua vida para uma rota de mais resultados. Então nunca negue, nunca, vamos dizer assim, ignore um feedback. Observe o que está sendo falado e ao mesmo tempo o que daquela informação faz sentido que você pode utilizar para mudar os seus resultados. E aí, como a gente costuma utilizar muito no coach, eu posso te dizer que os seus resultados já é um feedback. Se você não tem ninguém que está te falando alguma coisa ou realmente retroalimentando de informação, comece a observar à sua volta qual é o resultado que você tem gerado em todas as áreas da sua vida. Através dessas informações, você vai ter feedback suficiente para tomada de decisões. Então nunca descarte um feedback, nunca descarte aquilo que você está vendo ou ouvindo, porque pode ser que aquilo ali vai te ajudar a mudar a sua rota e aumentar muito os seus resultados, ok? Bom, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Então é isso, gente. Feedback é uma prática. Você desenvolve a capacidade de fazer feedback. Não só de pedir o feedback, quanto de dar o feedback também. Feedback é pensar antes de falar. É aquele negócio, você ouve, trabalha a informação e depois você reorienta. Tá? Você começa a cortar a crítica, aquela ansiedade de você ter que tá errado, eu vou xingar. Começa a cortar essa impulsividade de você fazer isso. Começa a ter empatia no outro, empatia na empresa. Começa a pensar com os olhos das outras pessoas. Tá? Eu já falei aqui que é difícil você ter empatia, porque empatia é você estar vivendo o que a outra pessoa está vivendo. Para você fazer isso, você teria que estar no cérebro dela, pensando o que ela está pensando, ou você teria que estar no corpo dela, que não dá. Então é difícil, você pode simular o que ela está sentindo ou passando. Mas isso aí já é importante. Se você tiver essa empatia dessa forma, não só com as pessoas, com as empresas, com os processos também, por que isso é necessário, por que isso tem que acontecer, entendeu? Como que eu posso contribuir para isso ter mais sucesso? Como eu posso fazer para não nadar contra a correnteza? Porque minha vida vai ser muito mais fácil se eu utilizar tudo a meu favor. Feedback é um resultado de algo que precisa ser feito, gente. É sempre assim. Você precisa tentar ter a maior eficiência em todos os processos da sua vida. Que não seja nada assim, pesado para você, que seja uma coisa fácil de fazer. Como é que você consegue isso? É sabendo que se você está fazendo certo. E através do feedback você vai receber essa informação. O feedback tem que ser verdadeiro. Cuidado com o feedback que você está recebendo, porque se você receber um feedback falso, não vai te adiantar em nada. Feedback tem que ser inteligente, você tem que receber, quando for crítica, ou quando for qualquer coisa, você tem que receber e assimilar a informação, e não a crítica. Porque quando você assimilar a crítica, você se fecha. Você fala assim, a pessoa está errada, ela não entende o meu ponto de vista, e ali já parou. Você nem pensou na informação em si. O feedback ele tem que ser proporcional à realização que você está esperando fazer. E outra coisa que eu tenho falado aqui, não espere para você dar o feedback só no final do processo. Vai posicionando em relação ao processo. Não espere dar errado para falar assim, ixi, deu errado. Avisa antes, porque se avisando antes, a possibilidade de corrigir o erro é maior, e de evitar qualquer problema. E para pegar uma veia cômica para a gente, eu vou trazer mais um videozinho sobre feedback, para a gente entender como é que não deve se fazer feedback e como deve se fazer feedback. Vamos ver lá. Senhor Osvaldo, tudo bem? O senhor mandou me chamar, senhor Osvaldo? Tá, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Pedro, eu tenho recebido algumas reclamações a respeito do seu comportamento aqui na firma. Que tipo de reclamações? Que você está tendo um comportamento um pouco infantil. Infantil é você. Não, é justamente isso que dizem a seu respeito, que você é infantil. Não é? Você está sendo infantil agora, Pedro. Não tô, mentira. Tá, então você não está sendo infantil, tá bom. Tô sim, tô sendo infantil agora. Pedro, o que está acontecendo com você, Pedro? Tem algum problema com alguém da firma? O Robson pegou meu relatório. O Robson pegou o seu relatório. O que
isso quer dizer? O Robson pegou o seu relatório como? É meu, o relatório é meu e ele pegou meu relatório. Eu estava escrevendo meu relatório, sozinho, tranquilo, ele veio e pegou meu relatório. Sabe que o Robson trabalha com relatórios, né? Ele precisa do seu relatório para ele poder trabalhar. Tava eu, a Marcela, o João, o Carlinhos, a Joana, tava todo mundo lá concentrado. Ele Respira, cara. Você sempre fica do lado dele. Eu não tô do lado de ninguém. Tá sim. Você prefere ele. Eu não prefiro, eu gosto de vocês dois igual, tá? Olha só. E se eu te desse, que é muito mais legal que o relatório, hein? Ele cola? Ih, ele cola aqui, ó. Colou, hein? E dá pra colar 4? Ih, dá pra colar 6. Pois eu quero meu relatório de volta. E depois você vai ter o seu relatório. Oi, pois não. Seu Osvaldo, a gente tá com um problema aqui no almoxarifado. O que aconteceu? Alguém fez cocô lá. Porra, Pedro, de novo, cara. Foi o Robson, eu falei pro senhor que o Robson estava pegando no meu pé. Ele faz cocô e bota culpa em mim. Não quero mais saber depois. Calma, cara. Puta, cagou aqui também, porra! Legal, né? Quando for sugerir mudanças, entenda o processo para poder entender a negação. Tá? Não seja infantil. Quando você pediu uma coisa ou sugeriu alguma coisa, se a pessoa te negar, pode ser que ela não entendeu. Ou pode ser que você não entendeu o processo e está fazendo uma sugestão diferente. E tem gente que fica revoltado porque a minha ideia não foi aceita. Então não é por aí. O feedback ele tem que ser uma informação do processo. E claro, ele pode ter sugestões de ideias. É importante para o processo melhorar. Mas você tem que ter inteligência e maturidade para não sofrer com isso. Tá? E evite a procrastinação. Muita gente deixa, o brasileiro principalmente, deixa tudo para fazer depois. Você deixa para declarar o imposto de renda no último dia. Você sabe que dá tempo, mas aí você pega tráfego da internet, tudo isso e você fica louco. Por que você não faz antes? Então o feedback, quando você deixa a procrastinação atrapalhar, você atrapalha o seu feedback. Por quê? Você está atrapalhando todo o processo. Você perde a referência do negócio. Né? E feedback é a comemoração de todos os passos. Na hora que você está dando feedback e está funcionando do jeito que deveria, comemore, vibre com isso. O mais importante não é onde você vai chegar, é a sua jornada, é o seu caminho. Então use isso para te motivar mais. Né? E use essa confirmação do resultado para confirmar a estratégia que você traçou, que foi traçada para o projeto. Porque quando alguém te pede uma coisa, ela tem uma estratégia. E quando você vai executar, você tem a sua estratégia. Então quando dá certo, as duas estratégias deram certo. Então isso é importante. Feedback tem que ser sem medo, sem mentira e sem julgamentos. Sem julgar a pessoa, mas sim o processo e a ação. Sim o resultado que a gente está buscando. Feedback é uma coisa que é constante. Você não tem que dar feedback só uma vez por mês. É sobre tudo. E lembrando, não é só em relação ao profissional. Não é só em relação ao trabalho. É em relação a relacionamento, em relação à família, em relação a filhos, em relação a tudo. Tá? Em relação a tudo é importante você receber o feedback e passar o feedback. E o mais interessante para quando você está gerindo um feedback é o seguinte, a pessoa te trouxe um feedback e você vai devolver para ela, não naquele momento, analise com calma e dê um feedback para ela do que ela trouxe. Se foi assertivo, parabenize, vibre com ela. Se tem que corrigir, corrija. Use o sanduíche, use a reserva para fazer isso. Feedback para a gente é importante, até nos comentários. A forma que você vai fazer o feedback é importante. Tá? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre feedback, porque o grande detalhe é o seguinte, aprender é uma coisa, colocar em prática é o mais importante. Então comece a colocar o feedback na sua vida de forma assertiva em prática. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Um grande abraço.